Quando a gente fala em tratamento de ardência bucal, esse é um assunto que vale a pena discutir. Como eu trato a ardência bucal? Existe tratamento para ardência bucal? Como que a gente lida com isso? Bom, eu mesma já fui criticada algumas vezes por tentar dar sugestões de como aliviar a ardência bucal, né? Só que por que isso não funcionou com algumas pessoas, né? Porque esse tratamento ele é individualizado. Então, às vezes a gente parte de alguns conselhos generalistas, né? Para tentar ajudar um pouco as pessoas, mas às vezes não dá certo mesmo. Então, falar para a pessoa beber mais água, ter uma boa alimentação, diminuir o estresse, isso são conselhos generalistas que às vezes ajudam, né? Ajuda a aliviar, mas às vezes não vai ali no foco do problema. E qual é o problema quando a gente fala em síndrome da ardência bucal? Bom, nós temos que primeiro determinar que tipo de ardência bucal a gente está lidando. É uma ardência bucal primária ou secundária, né? A primária é aquela que a gente tem muito fator psicogênico envolvido, né? Então, a ajuda multidisciplinar aqui é bem-vinda, como por exemplo até a psicoterapia. Quando a gente fala em síndrome da ardência secundária, em que a gente tem fatores associados, fatores esses como medicamentos, comorbidade, como diabetes, aí a gente tem que pensar também em resolver estes fatores secundários. E só para deixar assim muito claro, né, para quem está me assistindo, é o seguinte: precisamos pensar num tratamento individualizado. Por isso é que dar conselhos generalistas, né, muitas das vezes não é bem-vindo, não é aceito, ou a pessoa se frustra. Poxa, não é isso que eu estou buscando. Porque esse tratamento é individualizado, a gente não tem receita de bolo aqui. Eu posso citar aqui alguns elementos, alguns medicamentos tópicos, sistêmicos, e vou citar, mas não é assim uma receita de bolo. Bom, como exemplo de medicamentos tópicos que a gente tem, né? Por exemplo, o próprio clonazepam, que é um medicamento antidepressivo, que a gente pode usar ele de forma tópica como bochecho. Ajuda? Ajuda. Ele alivia um pouco os sintomas, mas 2, 3 horas depois aquilo volta. A capsaicina, o gel de capsaicina. Capsaicina é um gel derivado da pimenta. Nossa, Flávia, que contraponto! Você está falando em pimenta para quem tem a boca ardendo? É que na realidade, essa capsaicina, né, estudos já foram feitos, ela diminui a substância P, que é uma substância inflamatória que a gente pode ter ali próximo aos nossos nociceptores, então a gente vai diminuir um pouco essa inflamação, que essa substância ajuda ali, né, na inflamação. E até na dessensibilização de receptores da dor que a gente possa ter ali. Só que nem todo mundo consegue, porque isso arde, aí arde mais, né? Então, até que ponto a gente consegue usar esse gel? Beleza. E de medicamentos sistêmicos, o que a gente teria? Né? A gente pode pensar aí no próprio clonazepam como antidepressivo. Qual é o efeito colateral que a gente pode ter nos antidepressivos? Diminui ainda mais o fluxo salivar. E aí a gente vai ter todo um círculo vicioso aí, porque a pessoa vai ficar com a boca mais seca ainda. A própria capsaicina pode ser ingerida também, né, para diminuir essa questão da inflamação. Nós temos neuroprotetores, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, que é um neuroprotetor, né? Aí a gente pode esperar aí um resultado a partir do 3º mês. Então a gente tem que saber, inclusive, qual é a janela que a gente tem para uma medicação começar a fazer efeito. Então, o tratamento da síndrome da ardência bucal não é estanque. A gente precisa de um acompanhamento de um longo prazo e muitas das vezes precisamos fazer mudanças na terapia. Isso o paciente precisa estar ciente, ele precisa saber dessas coisas para que ele não se frustre, né? Porque a gente já parte aí de uma situação em que a gente não consegue eliminar completamente esses sintomas. Então, ele sabendo que é assim que funciona, talvez ele aceite melhor e contribua até para entender o que está acontecendo, né? E quem sabe a gente ter um resultado positivo.
De medicamentos ainda sistêmicos que a gente pode fazer, né? A gente pode pensar em vitaminas para melhorar a resposta dessa mucosa da boca, né? Nesse sentido aí da ardência. Enfim, o recado que eu gostaria de deixar é que não é fácil a gente fazer esse tratamento. Muitas das vezes a gente não consegue o resultado esperado, mas se a gente tem o paciente com a gente nessa luta, entendendo aquilo que a gente está tentando fazer, isso se torna mais fácil e leve a gente conseguir um resultado, né, que seja pelo menos aí de trazer qualidade de vida menos desagradável, né, para o paciente, né? Melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, se você tem ainda dúvidas, se você gostaria de fazer algum comentário, de trazer uma experiência, aproveite os comentários aqui para a gente então conversar, para eu tentar tirar uma dúvida que você tenha, tá? Porque o meu papel é pelo menos desmistificar aí essa questão da síndrome da ardência bucal e por que eu não melhoro, né? Por que eu já tentei de tudo e não melhoro? O que é isso que eu tenho? Tá? Então, eu posso conversar com você e a gente pode tentar esclarecer um pouco mais isso, tá? Muito obrigada. Se você deseja elevar o nível do seu atendimento clínico, irei deixar fixado na descrição do vídeo um link para você acessar e saber mais como colocar em prática a estomatologia no seu consultório.